como fazer a rotina de estudos ser fixa. Eu monto a rotina, meu filho segue por 2 ou 3 dias e depois para. Tá. Então, ontem, quando essa pergunta veio, eu falei assim, aí na sua pergunta tem um ponto já, viu? Eu lembro que ontem eu falava, Juliana, amanhã eu vou responder essa pergunta, eu prometo. Eu lembrava disso, eu lembrava do nome dela também. Bom, então é o seguinte, gente, ó, ontem eu já falava assim, aí na sua pergunta já tem uma pista de um ponto que pode ser ajustado para mudar essa situação. Então, assim, ó, eu monto a rotina, meu filho segue por 2 ou 3 dias e depois ele para. Então, primeira pista, primeiro ponto que a gente precisa cuidar. Nós precisamos, a hora de montar a rotina, a gente pode até fazer já um draft, um esboço, né? Antes de deixar preparado, mas a rotina prontinha mesmo, combinada, o filho tem que estar sentado do lado junto, montando junto. E aí, em alguns casos, a gente tem até que fazer um truque que é, por isso que é até legal, você pode preparar antes. Sempre dá 2 opções viáveis e possíveis para o seu filho sentir que ele fez parte da decisão e da rotina final que ficou definida. Ou, por exemplo, vamos supor que você vai definir o horário que é para ele sentar, fazer a lição ou estudar. E você acha que o melhor horário para ele fazer a lição é às 6 da tarde. Você acha isso, mas você vai falar para ele, filho, ó, você pode sentar para fazer a lição às 15 para 6, ou pode ser 6h15, ou 5h30 ou 6 horas. Qual você prefere? E deixa ele escolher. Você tem que dar as 2 opções que sejam viáveis, né? E deixa ele escolher. Gente, faz muita diferença, mas muita diferença se o horário sair da boca do seu filho e não da sua boca. Mesmo que vocês concordem no horário, mas ele tem que sentir que ele que escolheu aquele horário. Então você pode até falar, né? Vai começar a fazer a lição às 6 ou às 6h15? Ah, mãe, não sei, o que você acha melhor? Ai, filha, é melhor você decidir. Você pode até dar uma pista. Se você começar às 6, você já vai ter terminado tal hora. Ou, né, dá tempo de você fazer alguma coisa, tal coisa antes, se eu começar às 6h15. Mas escolhe, 6 ou 6h15. E fala para ele assim, ó, o horário que você escolher, nós vamos testar ao longo dessa semana. E a semana que vem a gente conversa de novo. E se não tiver ficado bom, a gente tenta. Ajusta. Esse é um ponto importante, que assim, ó, 2 coisas. Uma, o quanto é importante na rotina não ter só a responsabilidade dele de fazer a tarefa, mas ele vai fazer, é importante estar lá na rotina. E fazer a tarefa todos os dias no mesmo horário é uma estratégia muito boa para melhorar a relação que seu filho tem com os estudos e o desempenho dele durante a tarefa. Então, por isso que decidir um horário é tão importante. A Bruna perguntou aqui assim, ó, o melhor é chegar da escola e já fazer o que precisa e já ir descansar, ou primeiro descansar e depois fazer as coisas? Tá, você quer responder? Não, pode responder. Tá, então guarda aí, segura essa pergunta aí que eu vou seguir. Eu falei o primeiro ponto. Tudo bem ou você acha melhor responder agora? Não, pode responder. Que assim, tanto faz, ele não tem uma opção que seja melhor. A única opção que é a melhor de todas Entre o quê? É ser sempre no mesmo horário. E aí você pode fazer isso que a Mamoca falou, de testar junto com ele, ou você mesmo testar, faz uma semana de um jeito, faz na semana seguinte do outro. Quais são os 2 jeitos? Fala, porque a pessoa que entrou agora daí consegue acompanhar. De chegar da escola e já fazer a lição de casa, e depois faz na semana seguinte, chegar da escola, descansa e depois faz a lição de casa e vê o que funciona melhor, e aí estabelece a rotina com todos os dias no mesmo horário para fazer a tarefa. Isso. Definir o que é melhor, fica valendo. Não pode ficar mudando depois, né? Só muda para testar. Bom, então o primeiro ponto é isso, tá? Não monte a rotina sozinho, senão essa rotina é sua. E, gente, agora eu vou até colocar um outro ponto aqui. E não é que seu filho não quer seguir
assim, não é tipo uma decisão só porque, eu vou ser rebelde. É difícil, gente, é muito difícil para eles. Tanto porque não tem o cérebro com a parte racional pronta, quanto porque é muito atraente a tela, a brincadeira, o não fazer nada. Então, primeiro, assim, considera isso, tá? É difícil para eles mesmos, então eles precisam de ajuda. E uma forma de ajudar para que eles se comprometam e consigam cumprir é eles sentirem que ele escolheu o horário. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Não monte você sozinha, mas o seu filho junto. Segundo ponto, que é muito importante. E pensa assim, ó, o horário combinado para estudar ou para fazer lição, ele não pode estar solto no espaço sideral. Esse horário só faz sentido quando está também já montado na rotina o que ele vai fazer antes desse horário da tarefa e o que ele vai fazer depois. Se ficar solto no espaço, não faz sentido. E então, quando você for montar a rotina com o horário da lição, na mesma sentada, para dizer que está montada a rotina, tem que ter definido o que ele vai fazer antes. Então, o que é? Quando ele for sentar para fazer a lição, ele vai estar saindo do quê? Pode até ser do descanso, do fazer nada. Não tem problema, mas tem que estar marcado ali. Que antes, então, desse horário que vocês escolheram para a tarefa, é o horário que ele vai ficar livre e decidir cada dia o que ele quer fazer. Então, pois, põe lá na rotina. Chegou da escola, sei lá, às 6, então, das 6 às 6h30, ou das 6 às 7, horário livre. Você não sabe, ele não sabe, ele vai escolher a cada dia, mas tá na rotina ali, horário livre. Das 7, ou, né? Daí eu tô fazendo uma hipótese de um horário, tá, gente? Daí tem o horário da lição ou do estudo. E o que é depois disso? Agora vem uma dica importante. Tem que ser alguma coisa muito legal, muito divertida, que ele escolha fazer, que seja leve. Não pode ser, terminou a lição, tá na hora de tomar banho e dormir. Não pode ser, gente. Vai dar ruim. Vai dar ruim, sabe por quê? Porque eu falei para vocês, e assim, é difícil para eles terem a força. Quanto que a gente vai deixando coisa que a gente sabe que precisa fazer? Imagina para eles, é difícil de se comprometer e de cumprir. E o que ajuda? Fazer alguma coisa divertida, legal, que eles escolham depois desse horário da lição. Por quê? Dá aquele gás de, puxa, eu vou terminar, porque depois... E está cientificamente comprovado que isso funciona como um estímulo, uma sensação de recompensa para o cérebro, depois poder fazer uma coisa legal, divertida. E o cérebro vai assimilando, depois do que o cérebro assimila, é que depois da tarefa tem uma coisa boa. E aos poucos o cérebro vai transferindo isso de sensação boa para a hora da tarefa. Então fica como se fosse um momento bom. Ao contrário do que acontece normalmente, que é não ter um horário fixo para tarefa, aí o filho fica no videogame fica muito tempo no videogame, você pede 1000 vezes para ele sair, ele não sai. Eu quero fazer uma live sobre isso. Quando a gente pede 1000 vezes, ele não sai, mas é só outra live. Quando ele sai, finalmente, já tá em cima da hora, para a hora de dormir, tomar banho e tudo, tem que fazer a tarefa com sono. Ele faz a tarefa com aquela sensação muito pesada, porque ele teve que parar de jogar, porque você já tá brava, porque ele já tá com sono e já tá tudo acumulado. E aí o que o cérebro vai assimilando para os próximos dias é aquele peso da hora da tarefa. Então, mesmo antes da hora da tarefa chegar, já vem aquela sensação negativa e ele fica querendo sempre deixar para depois. Então, inverter esse processo todo faz toda a diferença para melhorar cada vez mais a sensação positiva que ele vai ter na hora da tarefa. Ó, tem duas... Aí eu passo a mão pensando que sou eu. A Eline, beijo Eline, linda. Beijo pro Dudu, que começou, né? Já foi pro 5º ano, ai meu Deus. A Eline, mais uma pessoa colocaram. Mas ele não vai fazer correndo para poder... Sim. Eu cortei sua fala. A Bruna e a Eline. Tá. Ele não vai fazer correndo para depois fazer a coisa legal? Então, gente, eu acho que vai dar pra gente fazer umas 3 lives só desse assunto. Sabe por quê? Por isso que ao organizar a rotina e definir o horário da tarefa, não pode ser só o horário do começo. Você vai ter que definir que a tarefa é das 6 às 7. E se eu acabar antes? Bom, se você acabar antes, você pode ler, você pode fazer um desenho,
você pode refazer ou estudar um pouquinho a matéria que você teve na escola. Se você terminar antes e tiver tudo bem caprichado, você pode ficar sem fazer nada. Mas essa próxima atividade divertida, legal, que ele escolheu para ser depois da tarefa, tem horário para começar. Então, assim, se vocês colocaram que o horário da tarefa é das 5 às 6, se ele acabar a tarefa 5h20, 5h30, ele não vai pro videogame. Não, o videogame você colocou na rotina que é a partir das 6. Não é que é para ser um quartel-general que tem que medir horário. É óbvio, terminou a tarefa, caprichada, deu 5 para 6, 10 para 6, agora já posso ir? Não, tá tudo caprichadinho, pode. Aliás, essa é uma outra maneira que você pode combinar também. Não precisa estar tudo certo, hein, gente? Não é que apaga tudo e faz de novo porque essa letra não tá bonita. Não, não é isso. Terminou a tarefa, fez tudo, fez caprichadinho, olhou se não falta mais nada? Não. Então tá bom. Então dá uma descansadinha. E agora... E agora a gente vai... Agora você pode... Posso ir pro videogame antes? Bom, deixa eu ver como tá tudo caprichado aqui. Pode. Ou faz 10 minutos de descanso, sem fazer nada. Aí você pode ir 10 minutos mais cedo pro videogame. Pode ir fazendo, flexibilizar. O que não pode fazer é assim, ó. A tarefa é às 5 e terminando a tarefa é a hora do videogame. Ou da outra coisa que seu filho escolheu. Aí não pode. Não. Põe horário. Põe que a tarefa é às 5, o videogame é às 6. Depende da faixa etária, tá, gente? Mas põe que tarefa é às 5, videogame é às 6. Posso ir pro videogame antes de eu acabar a tarefa? Se tiver tudo caprichado, pode. Ah, desci olhar, não tiver tudo mal feito e tal. Ai, filho, então vamos fazer mais um pouquinho, capricha aqui. E daí, se der 6 horas e não tiver terminado caprichado, daí não pode, videogame é 6. Ó, a Fernanda tá perguntando... Não, a Deb tá perguntando assim, ó. E quando a tarefa é muito longa? Muitas tarefas, de várias matérias. Então, daí... Pode falar, filho, pode falar. A gente responde essa... Bom, vamos responder essa, né? Eu quero ir pro terceiro ponto ainda. Segura essa, mas marca aí pra gente não perder. Ainda tem ponto, vai. Tá. Então escreve essa aí, senão a gente vai perder. A gente quer responder todas, nem que a gente não consiga hoje. Você marca? Tô marcando. Tá. Então eu vou pro terceiro ponto agora. O primeiro ponto foi: não faça sozinha, dê opções para o seu filho sentir que ele está participando. O segundo ponto foi: a tarefa não pode, o horário ficar solto, tem que ter o que ele está fazendo antes, o que ele vai fazer depois, e o depois tem que ser uma coisa legal e divertida. E o terceiro ponto, que é muito importante, gente. E eu nem sei se a gente deixa isso para amanhã, mas é assim, ó. Então deixa para amanhã. Mas deixa eu falar o que é, pelo menos, tá? É assim, ó. Você fez os combinados, que foi o que a Juliana mandou. Primeiro dia maravilhoso, o segundo dia ele cumpriu, no terceiro tava, porque não sei o quê, porque eu não quero, porque eu tô cansado. E no quarto dia, dali em diante, não faz mais. Como é que você resolve isso, ou como que você previne e não deixa que isso aconteça? Eu coloquei um passo a passo aqui para que isso não, para você consiga evitar que isso aconteça. E agora? Eu tenho até isso que resolve. Posso falar? A gente fala isso amanhã? Calma, deixa eu falar umas coisas aqui, então, ó. Conceição Alves está perguntando se tem link para o WhatsApp. A gente não tem grupo de WhatsApp nosso. O que a gente tem é o nosso curso Educar Sem Pirar, que a gente tem um grupo com todo mundo que faz o nosso curso. É um curso de vídeos. A partir do momento que você compra, você já pode assistir no seu ritmo. Ele vem junto com um material em PDF para você fazer testes e conseguir entender certinho o que precisa ser feito aí na sua casa, no caso que tem do seu filho. Para acessar o nosso curso, é só entrar no site educarsempirar.com.br e lá a gente explica todo o passo a passo disso, da rotina, da hora da tarefa, da hora de estudar para a prova, com todas as questões específicas de cada fase.